Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais e hoje nós vamos nos ater ao capítulo que vai falar um pouco sobre a violência, em que a Joana ela vai fazer algumas reflexões referente a essa temática que está ligado a uma situação do nosso realismo. Psicogênese da violência, desenvolvimento da violência e terapia libertadora da violência. Psicogênese da violência. No processo antropossociopsicológico evolutivo, o princípio espiritual adquire experiência, emoção, conhecimento, através do trânsito pelo diferente reino da natureza, nos quais desabrocha recurso divino que se lhe encontra em germe. Então, ela vai trazer que nesse processo antropossociopsicológico evolutivo, o princípio espiritual vai adquirindo conhecimento, emoção, experiência através do trânsito pelo diferente reino da natureza, vegetal, animal, para chegar no nominal, onde iniciáramos no átomo. E foi havendo essa evolução que é gradativa, associação de átomos diferentes que formam molécula, essas se associam formando substância, inicia no raiar da vida na Terra, o conservado, que vai desembocar no unicelular, e assim vai acontecendo esse transitar, nos quais vão desabrochando o recurso divino que se lhe encontram em germe latente. Dorme no mineral, lentamente exterioriza-se-lhe a energia de aglutinação molecular, amplia ensancha no despertar do vegetal, quando cresce em recurso de sensibilidade, a fim de liberar o instinto no trânsito animal, desabrochando faculdade da inteligência, razão, da consciência na fase humana, e avança para conquistar a intuição, que se dá no período angélico. Então, no mineral dorme, vai se exteriorizando lentamente a energia de aglutinação molecular, amplia a possibilidade no despertar vegetal, quando cresce em recurso de sensibilidade, a fim de liberar o instinto no trânsito do animal, desabrochando a faculdade da inteligência, consciência e razão, inaugurando o pensamento contínuo na fase humana, e avança para conquistar a intuição que se dá no período angélico para o qual rumamos. Em faixa de centenas de milhões de anos transitando na experiência rudimentar, transfere naturalmente de uma fase para outra as conquistas logradas, ampliando em sancha desenvolvimento na imediata, em que supera em positivo anterior para esculpir a nova aquisição. Então, foram centenas de milhões de anos em que transitáramos em experiência rudimentar, transferindo naturalmente de uma fase para outra a conquista lograda, onde ampliamos as instâncias de desenvolvimento na imediata, em que superamos os impositivos anteriores para esculpir nova aquisição. No salto da expressão animal para o ciclo humanoide, durante muito tempo tem lugar a fixação do instinto e do automatismo fisiológico, que se transfere para a manutenção da existência, enquanto eclode a faculdade superior da vida, que se encarrega de liberar-se da constrição penosa do primarismo. Daí, esse salto da expressão animal para o ciclo de humanidade, durante muito tempo,
tem lugar a fixação do instinto, o automatismo fisiológico, a se transferir para manter a existência, enquanto eclode faculdade superior da vida, que se encarrega de liberar-se da penosa constrição do primarismo. Esse estágio, o trânsito entre a fase anterior instintiva e a que se apresenta a consciência, se caracteriza por uma predominância poderosa do hábito automático e do fenômeno de defesa e preservação da vida, pela predação inconsciente que mantém o espírito agressivo e violento. Então, ela vai trazer que o transitar entre a fase anterior instintiva e a imediata a se apresentar à consciência se caracteriza por uma predominância poderosa do hábito automático, do fenômeno de defesa, preservar a vida, pela predação inconsciente, que mantém o espírito agressivo, violento. Ocorre, em alguns casos, fenômenos do medo de enfrentamento, permanência da paixão vigorosa, portadora de caráter competitivo, agressivo, defensivo, que desencadeia a violência. Então, vão acontecer a permanência da vigorosa paixão, que porta caráter competitivo, defensivo, agressivo, que desencadeia a violência, bem como medo de enfrentamento. Há discussão médica demorada em torno da questão da violência e da saúde. Constante estudo epidemiológico procura encontrar criminoso que apresenta distúrbio mental, havendo-se chegado à conclusão quase generalizada de que a insanidade psíquica não seria responsável pela alta incidência de ocorrência criminosa. Então, o aspecto da saúde de violência é amplamente discutido no meio esculápio, onde constante estudo epidemiológico procura encontrar o criminoso que apresenta o distúrbio mental, e foi feita uma conclusão de que a insanidade psíquica não seria responsável pela incidência criminosa alta, mas somos de parecer que a tendência biológica, enfoque também biopsicológico, leva à violência, que se apresentaria decorrente componente psicológico e biológico descompensado, resultante de gravação da herança espiritual no cérebro do indivíduo. Fator social apresentar-se-ia como decorrência de conduta no contexto da sociedade. Então, ela vai trazer que a tendência biopsicológica, biológica, leva à violência, que se apresentaria decorrente de componente psicológico descompensado, biológico, que resulta de gravação da herança espiritual no nosso cérebro. Fator social apresentar-se como decorrente de conduta no contexto sociedade. Caractere moral sem resistência diante de discriminação imposta por circunstância econômica, social, sempre injusta, estimula a reação pela violência, recurso audacioso de que o fraco se utiliza para impor-se, superando o conflito daquilo que considera como inferioridade, que é espicaçada pela perversidade de impiedosas leis ou pela sociedade indiferente e egoísta. Então, ela vai trazer que existem caracteres morais sem resistência perante discriminação imposta por circunstâncias sociais e econômicas, sempre injustas, estimulando a reação pela violência, que é um audacioso recurso de que o fraco se utiliza para se impor. Superar o conflito daquilo que considera como inferioridade, num desforço, não leva o desaforo para casa, que são essas justificativas rasas que o indivíduo pode trazer para a própria agressividade, violência, devido a uma resistência moral solapada, deficiente.
onde a perversidade de leis impiedosas ou uma sociedade egoísta e indiferente espicaça. Natural que o indivíduo seja dirigido pelas suas paixões, enquanto nele prevalece a remanescente ancestral do processo evolutivo. Não conseguindo aquilo a que aspira de forma pacífica, apela para a violência, pouco dependendo de força física, no que muitos fracos podem vencer os fortes ou os menos inteligentes superam os cultos ilúcidos, graças aos ardios do instinto predador de que são possuidores. Então, o indivíduo ser dirigido pela sua paixão, enquanto nele prevalece a remanescente ancestral do processo evolutivo, é natural. Ao não conseguir o que aspirou de uma forma pacífica, apela para a violência, pouco dependente de força física, no que o muito fraco pode vencer o forte, ou o menos inteligente superar o luxo do culto, graças à ardiz do instinto predador, de que, ora, são possuidores, devido ao estágio que se encontra. Em tal conjuntura, o paciente pode ser considerado como portador de personalidade antissocial. Segundo o Código Internacional de Doenças, CID-10, trata-se de um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo da obrigação social, falta de empatia para com os outros. Representa um considerável desvio conflitivo entre a conduta e o critério estabelecido, tornando-se difícil de ser corrigido, mesmo que sob injunção penosa, quais de punição, correção, ou mesmo defrontar situação profundamente adversa. Nem todos os autores consideram o paciente violento como portador de personalidade antissocial. Porém, como nele existe uma baixa resistência à frustração, à luta, ao desafio, com tendência a culpar os outros ou de tornar-se radical perante qualquer ocorrência ou conceito em que se apoie, termina por voltar-se contra a sociedade que o hospeda, transformando-se em portador de um transtorno associal à moral da personalidade. Então, volta a questão da baixa resistência ao esforço, à luta, à frustração, ao desafio que tende o indivíduo para culpar outrem, tornar-se radical diante de qualquer ocorrência ou conceito em que se apoia, terminando por desembocar contra a sociedade que o hospeda, transformando-se no portador do transtorno moral ou social da personalidade. O Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, DSM-4, por sua vez, elucida que se pode identificar o portador do transtorno de personalidade antissocial, graças a um padrão invasivo de violação do respeito dos direitos dos outros, que se inicia na infância ou começo da adolescência e continua na adulteza. O indivíduo em curso nessa definição, por incapaz de sentir remorso, como ocorre com os portadores de crueldade, igualmente caracterizados pelo transtorno antissocial da personalidade, sendo que são conscientes do que fazem, no entanto, totalmente permanecentes na irresponsabilidade. Quando não se apresenta indiferente à consequência do seu ato, executa um mecanismo de realização superficial para justificação criminosa. Quando essa ocorre, ou furta, maltrata, rouba outrem, não apresentando qualquer sentimento de culpa. Então, vai acontecer essa indiferença à consequência do seu ato, ou a execução de um mecanismo de realização superficial para justificar uma ação criminosa, ou furta, maltrata, rouba outrem, sem o sentimento de culpa.
se crê sempre portador da razão, justificando que os outros são imbecis, havendo recebido o que mereceram da vida. Nunca procuram modificar a conduta, ou receber uma assistência que o conduziria ao equilíbrio social, moral, que tem a ver com essas condições em que o indivíduo vai se reequilibrando para atender às exigências da existência, que precisa da própria lucidez, do domínio sobre si mesmo, de uma sabedoria, de renúncia. Então, o indivíduo que percebe uma situação de erro na sua conduta, ele vai fazer a busca de se modificar ou procurar uma assistência para que possa se oferecer essa equilibração social, moral. Se o indivíduo não consegue perceber que falhou, que errou, ele não vai fazer a busca do próprio melhoramento, inclusive com a implicação de uma ajuda profissional, porque a gente tem o pilar da espiritualidade, a utilidade e o auxílio profissional, que vão formar esse tripé para que o indivíduo possa ir se reharmonizando. No desenvolvimento da violência, o cinismo é a expressão que caracteriza a conduta do violento, que surge no período infante, quando patológica, prolonga-se pela adolescência, em que revela o pendor agressivo com mais intensidade, assim alcança a idade adulta, sem uma equilibrada adaptação ao meio social. Então, no período infante, expressa-se o cinismo, caracterizando a conduta do violento, quando patológica, e prolongará pela adolescência, revelando o pendor agressivo com mais intensidade. Assim, ao alcançar a idade adulta, estará inaptado a um equilíbrio do meio social. Este tipo de sociopatia faculta ao paciente uma existência egocêntrica, conduta superficial, teatral, sem controle da própria impulsividade, possui muita leviandade, ausência de sentimento fraterno em relação aos outros, acredita-se portador de valor que realmente não tem. Então, existe esse teatro, essa superficialidade e o egocentrismo, onde o indivíduo é leviano, não controla a própria impulsividade e não apresenta o sentimento fraternal em relação a outrem, acreditando-se portador de valores, de qualidades que não possui. Não dispõe de um sentimento organizado, é insensível ao amor, embora satisfeito, exigente. Sempre demonstra ressentimento contra os outros, a quem não se afeiçoe. É invariavelmente hábil na maneira de manipular aqueles com quem convive, mente desordenadamente, sem escrúpulo, duvidando da inteligência de outrem. Então, ela vai trazer que existe uma desorganização na emoção do indivíduo, insensível ao amor, embora exigente, insatisfeito, sempre demonstrando ressentimento contra quem não se afeiçoe, hábil para manipular outrem, mente desordenadamente, sem escrúpulo, duvidando da inteligência de quem o ouve. Quando desmascarado na conduta mentirosa, excêntrica, a que se permitira, parece arrepender-se, a fim de cativar sua vítima, porém mantém-se insensível a qualquer transformação moral que o melhore. Então, ao se perceber desmascarado na sua conduta excêntrica, mentirosa, ele aparenta arrependimento,
a fim de cativar as vítimas. Porém, se mantém insensível a qualquer modificação moral para melhor. Sempre sabe dissimular comportamento, torna-se simpático, gentil, o que leva a corrente americana de psiquiatras antipsiquiatria a sugerir que esse tipo de sociopata fosse excluído da classificação da doutrina mental, elucidando que o problema era mais de natureza ética, moral do que médica. Nesse sentido, que mesmo acreditando que o transtorno seria exclusivamente moral, sem dúvida torna-se necessária a ajuda médica, a fim de corrigir perturbação na sinapse neuronal que gera desconforto comportamental. Então, mesmo que o indivíduo acredite que o transtorno é apenas moral, é imperioso a intervenção do Esculápio para corrigir perturbações nas sinapses neuronais que gera esse comportamento desconfortado. Esse tipo de transtorno da personalidade se apresenta desde o contexto familiar, como de outras maneiras, quais seja socializado, não socializado, desafiador de oposição. Revela-se na convivência doméstica, comunitária, escolar, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, quase sempre culminando em luta com ou sem arma. Então, a convivência do indivíduo, seja onde for, ele vai manifestar a sua conduta agressiva, que quase sempre culmina em luta com arma ou sem. Então, ela vai trazer, seja em casa, na escola, na área de serviço, na comunidade, numa recreação, um desporto. Quando não se pode desforçar naquele que considera adversário, maltrata planta, animal, destrói objeto pertencente ao que tem como desafeto, de forma que produza mal-estar. Ou se entrega a verdadeiro comportamento de vandalismo, pode levar a ação lamentável de terrorismo covarde, qual vem ocorrendo na atualidade. Então, o indivíduo, na impossibilidade de se desforçar naquele que vê como adversário, vai maltratar o que tiver na sua frente. Planta, animal, destruir objeto que pertence ao que tem como desafeto, visando produzir mal-estar, constrangimento, peso, ou entrega-se a verdadeiro comportamento vândalo, que leva a lamentável ação de terrorismo covarde, qual vem ocorrendo. Sentindo-se frustrado na juventude, portanto irrealizado, pode entregar-se a estupro em face de conflito a respeito da própria sexualidade desequilibrada em desalinho. Então, na juventude, essa irrealização, essa frustração, pode levar o indivíduo a essas ações, como o estupro, devido ao conflito a respeito da própria sexualidade desarmonizada, adoecida. Ainda na esteira de conduta irregular, o paciente, sentindo-se dominado pela violência, não dispondo de coragem para agredir, na qual pode ser vítima da impulsividade, derrapa em roubo, furto, rejubila-se com o prejuízo que causa a outro indivíduo e à comunidade, que procura depredar na insânia a o devastar. Então, ainda na esteira dessa conduta irregular, o paciente, dominado pela violência que ele não logra conter por rédea e não dispõe de coragem para agredir, na qual poderia ser vítima da impulsividade, derrapa em roubo, furto, rejubila-se com prejuízo causado a outra, a comunidade, que procura depredar, na insânia que o devora, o devasta.
Cuidadoso estudo demonstra que alguns desses transtornos geradores de violência intermitente pode decorrer de desajuste do sistema nervoso central. Então, os transtornos que geram a violência intermitente, de acordo com estudos, demonstram que possam decorrer de desajuste do sistema nervoso central. Nesse capítulo, pode-se destacar, em especial em jovem, perturbação profunda, que gera alteração disrítmica do sistema nervoso central, podendo ser considerada como hiperatividade com déficit de atenção. Então, ela vai trazer que essa perturbação profunda, geradora de alteração disrítmica do sistema nervoso central, em especial em jovem, pode ser considerada a hiperatividade com déficit de atenção. Cada vez mais se desajusta, o paciente pode tombar num transtorno psicótico com delírio, que o leva à ação criminosa hedionda, sem dar-se conta do total desequilíbrio que o devasta. Então, o desajuste ele vai fazendo amplificação sem solução de continuidade. O indivíduo pode tombar nesse transtorno psicótico delirante, que o leva a uma ação hedionda, criminosa, sem se dar conta do total desequilíbrio que o devasta, que o conduz. Este tipo de delírio é quase sempre de natureza persecutória, uma mania de perseguição, em crise legítima de paranoia, quando se sente acossado por grupo, pessoa, que se organiza com o fim de destruí-lo, por não o amar, em razão de ele estar programado para a ação salvadora, humanitária do populacho. Então, ela vai trazer que esse transtorno psicótico com delírio vai descerrar uma natureza persecutória, a mania de perseguição, onde o indivíduo tem crise legítima de paranoia, se sentindo acossado por alguém, por um grupo, que se organiza com o fito de destruí-lo, por não amar, em razão dele estar programado para salvar o populacho, para a ação humanitária. A agressividade e o crime, nesse quadro, são quase que inevitáveis. Estando instalada a sociopatia, a única providência deverá ser emergencial, recomendada pela psiquiatria. Terapia libertadora da violência, ela vai trazer que é de considerável utilidade em um paciente vítima dessa condição. Tendo-se em vista o largo processo da instalação do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exige um longo período de liberação da raiz perturbadora que dera surgimento à insensibilidade e a todo cortejo de distúrbio comportamental. Então, tendo em vista esse processo largo de instalação desse distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exigirá um longo período de libertação da raiz perturbadora, que dera surgimento à insensibilidade de todo porte com seu cortejo respectivo de distúrbio de comportamento. O paciente necessita de verdadeiro contributo de afetividade familiar, a fim de encontrar autoconfiança, desenvolver autoestima profundamente desorganizada. Então, a necessidade é premente do afeto familiar como um contributo que seja oferecido para o paciente, para que ele logre reencontrar a autoconfiança, desenvolver a autoestima, o autoamor, o autoacolhimento, o autoperdão, o autoconhecimento, profundamente desorganizado por ora.
Concomitantemente, em persistindo a conduta instável quanto agressiva, tratamento psiquiátrico via medicamento específico auxiliá-lo a reorganizar o sistema nervoso central e restabelecer a neurocomunicação deficiente, cuja mudança orgânica resultará benefício psicossocial em seu favor. Então, a queima-roupa, no persistimento da conduta instável quanto agressiva, o medicamento específico via psiquiatria vai o auxiliar para reorganizar seu sistema nervoso central, restabelecer neurocomunicação deficiente, cuja mudança orgânica resultará benefício psicossocial em seu favor. Vivendo-se num clima de intercâmbio de mentes, inevitavelmente, adversários do enfermo e do populacho, nele encontra excelente campo de fixação, seu sentimento ignóbil, dando lugar a complexo mecanismo de obsessão grave que exige valioso contributo da bioenergia, que é o passe à distância, água fluidificada, evangelho no lar diário, e da doutrinação do verdugo desencarnado. Então, aqui ela vai trazer uma situação que tem a ver com o intercâmbio psíquico que nós vivemos, onde os afins se conectam, se amplificam. E isso é inevitável, a revelia de nós mesmos. Então, o adversário do paciente e do populacho, nele vai encontrar um campo excelente para plugar nas suas tomadas, fixando seus sentimentos ignóbeis, instigando o desforço, o ressentimento, a violência, ao ódio, a vindita, que vai dar lugar a complexo mecanismo de obsessão grave, a exigir valioso contributo da doutrinação do verdugo desencarnado e da bioenergia, inclusive porque, do momento que se instala uma obsessão gravosa, o obsessor ele fica em contato, usando técnicas como a hipnotização, para que o obsedado atenda ao seu comando. No desdobramento do sono, ele recebe ordens do obsessor e, na vigília, ele cumpre, sem se dar conta de que está sendo teleguiado, conduzido por uma mente perversa que plugou nas brechas que ele deixou. É nesse sentido que o indivíduo, do momento que ele se permite essas fermentações psíquicas, vai acontecer a aproximação de adversários da sua paz, que nele vão encontrar um ótimo local para amplificar sentimentos nocivos e sombra, malefício, que vai dar lugar a parasitismo, vampirização, obsessão, subjugação, em que o indivíduo, sob o comando do obsessor, agride, assassina, latrocina, devido ao fato de estar sendo comandado, que tem o seu vim da afinidade que acontece entre os indivíduos. Isso significa que os que se assemelham em pensamento, sentimento, palavra, ação, se conectam. E vai ter a consequência legítima, porque a conexão, ela resulta numa amplificação e numa sinergização de efeito. Então, aquele que se deixa levar pelas teias da violência, da agressividade, ele acaba amplificando a própria desdita pelas conexões que se permite. E então é arrolado para a condição de obsedado.
que pode piorar. Se o indivíduo não instaura os condutos para se fortalecer moralmente, realizar sua transformação interior, fazer nutrição de pensamento elevado, de sentimento nobre, harmonizando-se, se mantendo equilibrado, buscando o evangelho no lar diário, o passe, o tratamento à distância, que é o passe à distância e irradiação. Se ele não tem essa busca dos elementos que poderá o fortalecer, vai piorando, inexoravelmente. Nesse sentido que a inclinação para a violência atrai equivalentes do além-túmulo, gera esse pernicioso intercâmbio, no qual a ferocidade da personalidade intrusa mescla-se com um temperamento desordenado hospedeiro. Torna-se mais gravosa a doença que ameaça o cidadão, a sociedade. Então, do momento que o indivíduo está inclinado para prejudicar outrem, para violentar, para agredir, maltratar, ele já vai atrair instantaneamente equivalentes do além-túmulo, fazendo gerar de um intercâmbio pernicioso, onde a ferocidade da personalidade intrusa, mais perversa do que ele próprio, mescla-se com seu temperamento desordenado de hospedeiro, tornando a doença mais grave e assim ameaça o cidadão, o populacho. Na terapia de natureza psicológica deve ser introduzida orientação para leitura saudável, que possa sensibilizar o enfermo, apresentando-lhe outros padrões de conduta, elevada expressão de solidariedade, de compaixão, caridade, amor, que existe no orbe. Ali faculta a autorrealização, plenitude. Então, ela vai trazer a introdução da orientação para a leitura saudável, que sensibiliza o enfermo, dentro da terapia de natureza psicológica, apresentando-se-lhe outros padrões de conduta, de expressão elevada de solidariedade, caridade, amor, bondade, compaixão, existentes no orbe, que vai facultar a plenitude e autorrealização, porque quando o indivíduo vê o testemunho de alguém dando outra face, perdoando, doando um pedaço de pão, ele vai se sensibilizando pelo bem que ele consegue divisar no mundo. E isso, per si, vai facultando a ele uma autorrealização, uma autorreorganização. Porque se ele vê esse ato altruístico do outro, ele percebe que pode se melhorar. Inclusive, esse aspecto do nosso sentimento, ele é delicado porque o indivíduo, na sociedade odierna, estamos apresentando um adoecimento importante devido à falta de amor que acontece. Nesse sentido que, para a questão do transtorno de personalidade, as psicoses e neuroses, existem aí um caldo que tem a ver com a necessidade que o enfermo tem de se sentir amado. O indivíduo, ele necessita receber afeto, amor, auxílio. Porque quem é bom merece o amor, mas aquele que é perverso, ele precisa do amor. A situação dele é caótica, porque ele está numa condição que, se ele não receber a caridade do outro, ele não vai lograr ir modificando o seu desamor, a sua crueldade, a sua violência.
Então, a Joana ela vai trazer que, no caso de alguém que tem essa conduta sociopata, antissocial, revoltada, quanto mais ele for amado, mais ele vai sendo sensibilizado. Se o populacho for na direção dele com punição, com castigo, com agressão, ele vai recrudescer a situação, vai piorar a sua perversidade. Em sendo assim, que ele necessita receber o amor na sua direção para que ele logre se sensibilizando, mesmo que demore mais de uma encarnação para ele logrando uma mudança mais visível de comportamento. Porque conforme a situação que o indivíduo ele esteja no seu respectivo estágio evolutivo, pode ser que uma encarnação, mesmo que ele receba o recurso do amparo, da prece, da caridade, não seja suficiente para o sensibilizar, o modificar. Por isso que, nesse sentido, que pode acontecer de ele receber o tratamento adequado nas terapias da bonança, da mansuetude, da oração, da compreensão, que o acolhe, mas mesmo assim ele ainda se mantém endurecido, indiferente, agressivo. Mas o amor é o nosso único caminho. Se nós optarmos por uma outra via, piora a situação. Então, a gente tem casos nos presídios que mostram o indivíduo que, ao entrar ali, vai ter o contato com situações de máfia, de agressões dentro daquela grade, de viciação de todo porte, e sai de dentro da cadeia piorado. Porque do momento que alguém está numa condição de queda, sem resistência moral, para poder vencer a própria sombra, ajustar a sua conduta, se ele não recebe o auxílio, o amor, o amparo, ele vai afundar mais na lama que ele tiver. E é nesse sentido que, quando existe um suporte para que o indivíduo ele se sinta acolhido, importante, e que emule nele o auto-amor, vai logrando alguma modificação. Mesmo que nessa encarnação ele não consiga se reequilibrar de todo. Por isso é imperativo maior contribuição altruística sacrificial, pela imensa carência de amor na sociedade, a responder pela dureza do sentimento. A agressividade predominante atesta a gravidade das doenças morais em desenvolvimento na criatura. Nesse sentido, que como ela vai trazer aqui, o recurso da prece proporciona momentos de reflexão, bem-estar. Mesmo que no início tenha dificuldade em sintonizar com a fonte tiradora da vida, o que é compreensível. Criando um hábito bom, esse atrairá o benfeitor do mundo maior, que passará a libertar o paciente de vinculação mórbida, obsessiva, inspirando a novo cometimento, nos quais encontra prazer, constatando que o seu não é um problema isolado, mas faz parte da luta nas quais se encontra a humanidade terrícola. Então, a proposta
de substituir um hábito ruim por um hábito bom. Isso atrai benfeitores do mundo maior que passam a insuflar ideias bonançosas, a libertar o paciente de vinculação mórbida, de obsessão, o inspira novo cometimento, a um autoacolhimento, um autoconhecimento, nos quais o indivíduo encontra prazer, constata que o seu não é um problema isolado, mas faz parte de lutas, de labores nos quais nos encontramos emaranhados num orbe de prova e expiação como a Terra. Quando o indivíduo infante na violência pode fruir do crescimento espiritual, educando-se em contato com a vida abundante, o vínculo com o passado infeliz de onde procede afrouxa, evita o restabelecimento da luta com o inimigo desencarnado, ao tempo em que compreende a realidade do ser imortal, adquire equipamento para impedir essa eclosão de tendência perturbadora. Então, ela vai trazer, tanto na infância quanto na adolescência, a importância do conhecimento espiritual. A evangelização infanto, juvenil, nos centros espíritas ou nos centros religiosos da sua predileção, onde haja uma educação daquela criança, daquele adolescente, jovem, em contato com a vida abundante. E é nesse sentido que a recomendação é, desde o primeiro setênio da criança, ela já receber educação espiritual, que começa dentro do lar, do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, que ela tendo esse contato com a espiritualidade, fazendo essa fomentação, fermentando esses metais internos, os vínculos com o passado infeliz de onde ela procede afrouxa, evita restabelecer luta com o inimigo desencarnado que está à espreita, inclusive porque a criança ela vai ter reencontro ao longo da trajetória dela com afetos e desafetos pregressos. Em sendo assim, ela, ao ser preparada desde a tenridade para aurir força na oração, na fé em Deus, na confiança em si mesma, no pensamento elevado, no sentimento nobre, num palavrear edificante, ela vai logrando fazer esse afrouxamento do vínculo com o pregresso infeliz e nos reencontros que ela for tendo com desafeto, tanto encarnado quanto desencarnado, que consiga localizá-la, evita restabelecer luta. Ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser imortal, adquire equipamento para impedir-se eclodir tendência perturbadora. Nesse sentido que vai sendo feito esse interceptar a eclosão de tendência perturbadora. Educação moral pelo exemplo, retidão, está mais eficiente psicoterapia preventiva, naturalmente curativa para todo distúrbio da sociedade em si mesma, do porte que for, ou daqueles que a constituem como célula de relevante importância. Então, num primeiro momento, a espiritualidade, a educação para o relacionamento com Deus, a confiança em Deus, a vida de oração e, concomitantemente, a educação moral pelo testemunho dos genitores, dos que estejam próximos, pela retidão. É uma eficiente psicoterapia preventiva, curativa, para todo distúrbio da sociedade em si mesmo, ou dos que a constituem como célula de importância relevante. Deflagrados os processos destrutivos e violentos, nada obstante, ainda é possível trabalhar a sua enferma espiritual, com excelente recurso psicoterapêutico atual,
acrescido com contributo salutar da doutrina espírita. Então, na deflagração do processo destrutivo violento, não obstante, ainda é possível talharmos o enfermo espiritual com um recurso excelente de psicoterapêutica atual, que o auxiliará, acrescido com o contributo salutar da doutrina espírita. Nesse sentido que ela vai colocar esses aspectos que nós poderemos fazer o uso dessas engrenagens que vão nos auxiliar nesse abordamento. No livro Contribuições de Joana de Andes para a Análise dos Transtornos Mentais, é falado um pouco acerca do transtorno de personalidade antissocial, que está ligado a essa situação da crueldade e da violência. Então, vai ser dito que esses fenômenos, que engloba a delinquência de todo porte, parece assumir proporção de grande monta na paisagem social terrícola. Isso está ocorrendo devido a grande número de espíritos primários que vêm reencarnando com o objetivo de progredir, mas não encontrando estímulo superior para enobrecimento, acaba por permanecer transitando na sensação grosseira, dando vazão ao impulso agressivo, se exaurindo no gozo imediatista. O indivíduo cruel é um sonâmbulo emocional que torpedeia quanto pode o objetivo nobre e dignificador da espécie humana. Tendo esse quadro, a sociopatia trata-se de um transtorno de personalidade que caracteriza pelo desprezo da obrigação social, falta de empatia para com os outros. Então, vai ser trago alguns aspectos ligados a esse areal. E isso faz-se acompanhar, seja o padrão de desconsideração e violação do direito do outro, possível transtorno de conduta desde a infância, agressão animal, pessoas, destruição de fraude, propriedade, numa ação fraudulenta, roubo, grave violação a regras, capacidade de se adaptar à norma social, comete ato que constitui motivo de detenção, tendência à falsidade, mentira repetida, uso de nome falso, trapaça, fracasso ou impulsividade em fazer planos para o porvir, irritabilidade e agressividade, agressão física e luta corporal, descaso pela segurança sua e de outros, múltiplo acidente, direção imprudente, velocidade excessiva, direção sob intoxicação, irresponsabilidade reiterada, não consegue honrar a obrigação do labor ou financeira, ausência de remorso, indiferença ou racionaliza em relação a ter ferido, maltratado, roubado outrem, perdedor merece perder, a vida é injusta, não caminho comigo, desaforo para casa. A trajetória evolutiva do espírito ocorre mediante trânsito em diferente renda da natureza. Ele vai transmitir de uma para outra fase a conquista realizada. Durante o período em que a paixão, a natureza animal predomina sobre a natureza espiritual, o instinto primário pode se evidenciar com maior força que a inteligência, discernimento, a consciência, a razão, desenvolvendo a perversidade. O antissocial é alguém manifesto numa distorção importante de personalidade, pois não desenvolve capacidade empática. Por essa razão, não se ajusta ao grupo social. O self, nesse caso, apresenta-se desintegrado do ego, sofre uma fissura, associando-se à violência, ao crime, ao terrorismo. Esse indivíduo é desprovido de sentimento de amor, respeito pelo social, e todo seu empenho centra-se no prazer do momento, sem nenhum remorso. Pode
agredir e maltratar até mesmo os que lhes são queridos. Têm consciência do que fazem, porém, irresponsável. Sua existência é egocêntrica e sem controle da impulsividade. Ainda que tênue a baliza entre normalidade e criminalidade, o sociopata não deve ser confundido com um criminoso comum, pois caracteriza por uma formação distorcida da personalidade que o torna incapaz, inapto para obedecer a qualquer código. Prazer mórbido decorrente do crime estimula a prosseguir na ação doentia. Trata-se de uma tentativa inconsciente de preencher o vazio existencial. Então, o indivíduo, na sociopatia, ele está inapto para obedecer o código de qualquer porte. A análise neurológica realizada por encefalograma evidencia a normalidade típica. Ela traduziu uma imaturidade cortical que o mantém em um estado quase de sono, não totalmente acordado durante o período normal. Por essa razão, sente-se indiferente ao perigo, busca inconscientemente motivação estimuladora, pela emoção intensa, para alcançar um bom nível de atividade, superando monotonia e tédio. Então, objetiva essa superação do tédio, da monotonia, via uma atividade óptima na sua percepção. Escassez de progesterona, serotonina, desequilibrar as sinapses, também está relacionada à ausência de amor real por parte da figura parental na atual existência. Um lado desagregado, convivência infeliz com um pai, uma mãe agressiva e indiferente, desenvolve no sujeito o ódio a se refletir na sociedade. De acordo com a benfeitora, mata a sensibilidade e o desloca do epicentro do amor pleno para o egocentrismo imediatista, carregado de gratificar pelo prazer sensório emocional. Então, de um momento que a sensibilidade é assassinada, desloca-se do epicentro do amor pleno para o egocentrismo imediatista, carregado de gratificar pelo prazer sensório emocional. Toda vez quando fere, agride, mata, estupra, no seu inconsciente está fazendo ao pai, à mãe detestado, que pretende destruir. De alguma forma, essa é a história de criminoso serial, de bandido profissional remunerado para o crime, que apresenta índice altíssimo de crueldade, sem que se dê conta do estado que se encontra. Punição legal que lhes são aplicadas, infelizmente, nada consegue no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seria tentar tratamento psiquiátrico para torná-lo útil no cerceamento à liberdade, pelo menos a si próprio, e mais remotamente à sociedade, a qual não se sente vinculado. A impressão da revolta e da mágoa contra a humanidade, vez que se sente injustiçado perante a vida, influencia a conexão neuronal. No entanto, o fator hostil que lhe cabe enfrentar são a alterância espiritual moral, que procede de experiência de reencarnação transata. Pode apresentar um bom nível de conhecimento, aparência de normalidade denota habilidade em dissimular sentimento, o que não se sustenta por muito tempo devido à incapacidade de tolerar a frustração. Rápido, sagaz no raciocínio, desdenha, explora sentimento do outro. Em geral, solitários, comportamento arrogante, não se vincula a nenhum grupo, a não ser como líder, atendendo ao próprio egoísmo. Apresenta tendência à promiscuidade e vive em permanente conflito. O tratamento belicoso desde a infância evidencia-se maus tratos com outras crianças e animal, desenvolvendo indiferença por todos e tudo, que os imuniza à piedade e à emoção. Em geral, apresenta atividade sexual precoce, exaustiva, conduta escolar censurável. Na vida adulta, por sentir que o trabalho cotidiano comum está abaixo deles, pode fracassar, promover autossustento ou fazê-lo mediante criminosa atitude que o leva a instituto penal.
Por essa razão, são mais propensas a morrer prematuramente, de forma violenta, acidente, suicídio, homicídio, do que a população em geral. Quando vincula sua inteligência e conhecimento tecnológico com um objetivo fanático, pode dar campo à força primitiva hedionda, manifestando terrorismo. Mesmo disfarçando equilíbrio, o terrorista é um psicopata congênito. Perverso, frio, sem amor à vida, abraça causa que parece nobre, mas na verdade se trata de fuga do conflito perturbador, profundo, da turbulência interior. Conforme elucidação, exorbita do instinto agressivo oculto, vazio existencial, grave desvio da libido, com severo distúrbio na função sexual. Erupta a selvageria interna, promovendo uma temporária situação de destaque, a fim de compensar a incapacidade de despertar sentimento de amor, sentir-se aceito, ressumado o conflito de inferioridade. Vê tudo e todos como adversários, com evidente perturbação do discernimento. O terrorista refugia-se em antro sórdido, repete o inconsciente pessoal, que busca esconder-se por sentir-se inferior. Também aqueles que, não obstante aceitos pelo populacho, fomenta extermínio, ódio, são terroristas, ou submete calunia. Com a acréscima problemática, temos os quadros obsessivos. Vibração mental agressiva violenta atrai equivalente do plano espiritual, de modo a mesclação das personalidades do encarnado e desencarnado, agravando, complexificando a doença. Não podemos considerar que vivemos em intercâmbio de mentes, estamos constantemente em comunicação com os dois planos existenciais. Adversário do paciente, bem como do populacho, encontra neles possibilidade de agir. Heranças do pré-egresso espiritual manifesta, de modo que aqueles que foram prejudicados descarregam a vibração mental deletéria contra o sujeito. Culpa inconsciente proporciona sintonia com essa mente dos respectivos desencarnados. Assim, na existência atual, o espírito que lhe foi vítima rouba sua força preciosa, se vinga. Com relação ao tratamento, o indivíduo somente busca psicoterapia se houver um interesse camuflado ou por ordem judicial. Caminho terapêutico para esse transtorno grave, caso o paciente se permitir, seria sair da consciência de sono para outro patamar de despertamento. O self, manifestação primeva, possui sentimento de amor, toda expressão de beleza no inconsciente. Segundo a mentora, a terapia para esses casos, tidos como incuráveis pela ciência atual, irreversíveis, imperaria de uma intervenção enérgica, com pé na marcha do eu para o nós, via psicoterapia grupal, para despertar o interesse para fora do eu. Alguma vivência de aparente injustiça, calamidade, não for absorvida pela razão, traduz essa transferência de ódio que mascara a angústia de uma para outra existência. Terapia mais segura seria a humanidade não lhe revidar com ódio, mas ao contrário lhe oferecer amor, o que o alcançaria suavemente. Imperioso acolhimento afetivo par da família para sua recuperação, na sua autoestima, autoconfiança, autoconhecimento. Considerando que a instalação deste estudo de personalidade é longa, com todo um arsenal que contribui para o desenvolvimento da insensibilidade, do transtorno do comportamento, o tratamento exige liberdade de raiz perturbadora. Segundo Joana, pode ser usada a regressão de memória para diminuir o fluxo do sentimento contraditório que ressuma do inconsciente, alterando-lhe fixação de perversidade como mecanismo de infeliz vingança. Praxiterapia, também valiosa para oportunizar a mente do paciente, se desviar da obstinação cruel, interessando-se por uma nova atividade. Do mesmo modo, conversação contínua, paciente, música relaxante, dança, todo um arsenal psicoterapêutico ao alcance dos psicólogos novos, consta na escola que se vincula.
Orientação para leitura saudável, que apresenta outro padrão de conduta, expressão de solidariedade, compaixão, que existe no ó, lentamente fixa no psiquismo do enfermo, o sensibiliza. E aqui entra um vídeo, um filme que traga testemunho nobre. Ao invés de um longa-metragem de terror, de violência, de vindita, nós optarmos por aquilo que traz conduta nobre, testemunhos que nos auxilia a modificar nosso padrão vibracional, vai nos auxiliar a irmos sendo sensibilizados e termos uma diretriz para a nossa própria alteração moral, para melhor. Nesse sentido que também o uso de medicamento via terapia psiquiátrica vai auxiliar a regularizar a neurocomunicação, para rebuscar equilíbrio. Terapêutica espírita auxilia via bioenergia, harmoniza delicado campo de energia do indivíduo, renova o raciocínio, orienta-o e da desobsessão, orienta o espírito que foi vítima do paciente e hoje se encontra vinculado pelo ódio. Desenvolvimento do hábito da prece, ainda que no início tenha dificuldade de sintonizar com fonte geradora da vida, atrai o benfeitor espiritual, que auxilia o paciente a se libertar de um obsessivo vínculo, o inspira nova reflexão, proporcionando-lhe bem-estar. Então, ela vai trazer o passo à distância, água fluidificada, o evangelho no lar, supracitados. Por fim, manter uma terapia preventiva é urgente, buscando o adulto absorver a doutrina amorosa do Cristo, a fim de sensibilizar a geração nova, transmitindo-lhe a valorização da vida. Na educação moral pelo exemplo, pela retidão, estará a mais eficiente psicoterapia preventiva. Nesse sentido que ela vai trazer que é uma ação curativa para todos os distúrbios que a sociedade acometa. Se o indivíduo puder receber esse amparo da espiritualidade desde o berço, isso vai ser um poderoso protetor, impeditivo de eclosão perturbadora. Isso significa que o indivíduo deixa de instalar, consolidar a perturbação, queda, porque na compreensão da própria realidade mortal, adquire conhecimento, instrução, ferramentais para se harmonizar, se amorizar. Chega um momento em que o violento e perturbado psicamente será amado, atendido por uma medicina mais humana. E o homem, iluminado pelo amor, pela ciência do espírito, modificará o orbe à sua volta, visto que a sociedade são os indivíduos que a constituem. Então, nesse sentido, que ela vai nos traçar um panorama permitindo essa abordagem para os casos de transtornos ligados à sociopatia. E no que ela nos referenda, estão incluídos outros tipos de psicopatia, de problemas, de neuroses, visto que são recursos que vão equipando o indivíduo com a chave para lidar com as próprias dificuldades, com as experiências difíceis de relacionamento, com aquilo que almeja, com a
eleição do que importa, onde a ideia materialista perde espaço e a ideia da espiritualização ganha colocação, e vai sendo possível a gente fazer essa reajustação de valor. É nesse sentido que, quando o indivíduo ele vai sendo equipado com os recursos espirituais, ele também vai conseguindo se beneficiar de uma prevenção e de uma estrutura, um fortalecimento, uma resistência moral para as lutas que precisará viver. Porque aqui na Terra nós estamos em contato com situações que nos assaltam, que nos tentam, nos imprevistam. E nesse sentido que o indivíduo precisará tentar reação de ordem mental e moral para se equilibrar dignamente no dever imposto pela existência. Se eu não tento me defender com a devida diligência, reação, eu respondo pela minha descrença, pela minha fraqueza. E isso significa que o próprio indivíduo precisará tomar a rédea do seu refazimento moral, da sua transformação espiritual. É nesse sentido que, do momento que eu permito a infiltração obsessora sem reagir, sem fazer uma modificação do meu tônus mental para o positivo, que me permita conectar com o benfeitor, eu vou tendo uma oculta e sutil subreptícia infiltração de sugestão sistemática, lenta, que solapa minha força moral. E vou me inaptando de uma reação salvadora. Sob uma doentia pressão magnética, uma suprema tristeza, avassalador desânimo, minha energia disrupta, compromete. Um alarme aterrador me desorienta, mesmo no comezinho, no insignificante, onde, pelo meu raciocínio contaminado por uma infiltração obsessora, dramática, irremediável, mal, eu acabo que não encontro força nem proteção divina para resistir à tentação, me preocupando apenas com o meio pelo qual me furtarei ao mal que me aflige. Então sucumbo sem apelação, curvo minha vontade, que conseguiu dominar a minha vontade, servindo-se da minha fraqueza, de alguém despreocupado da razão da vida, ignorante de mim própria. E nesse sentido que o autoconhecimento vai nos ajudar a identificar no recesso da nossa personalidade um sexto sentido, um dom natural capaz de permitir tais desastres, se conservar ignorado, e se preferirmos viver alheios às causas elevadas e sérias, que nos permita harmonizar com o estudo psíquico superior. Com esse estado de nos levar a conectar com Jesus. Que de tudo isso nos eximiria, vez que o obsidiado passará a possuir forçosamente, para que se torne obsidiado, o dito dom mediúnico, tal como toda a populacha
os possui. Então, aquele que está sob uma ação que logrou o domínio de si mesmo, enquanto um obsessor que fez a plugação, ele, para ter caído nesse estado, é porque tem o dom mediúnico, que o levou a esse estado de coisa. Então, nós precisaremos bloquear o acesso da arremetida inferior na nossa direção, nos conservando numa vibração acima, pelo pensamento elevado, da compaixão, da bondade, o perdão, a caridade. E isso vai nos logrando renovar o próprio valor moral, procurando nosso ser espiritual e fazendo as reações morais, mentais, para que possamos pegar novamente o fio da meada. Então, nesse esforço, essa cimentação de sangue, acendemos nova luz, espalhando o máximo bem com o nosso entorno. Não somos carvalho, mas caniço, por se dobrar o vento é que este não se quebra. Onde a flor se colora e perfuma ao beijo vivificante do sol. Em sendo assim que nós estamos nessa perspectiva bendita que nos acena para essa bênção, que é podermos divisar pela observação eficaz, pela oração, pela vigilância, o refazimento da nossa mente e a felicidade da consciência do dever cumprido, da utilidade. Como isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, a alegria da prece, os espíritos celestes acorrem, nos anuncia grandes coisas, Deus abre seu tesouro para nos doar seus benefícios. Se soubéssemos quanto a fé faz bem ao coração, leva a alma ao arrependimento, à prece. Tocantes as palavras que saem da boca, que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor passional. Filha primogênita da fé, nos conduz ao caminho que leva a Deus. Na solidão, no recolhimento, estamos com Deus. Para nós não há mais mistérios, eles nos revelam. Apóstolos, o pensamento, para nós é a vida. Nossa alma desliga da matéria e rola, nesses orbes infinitos, etéreos, que os pobres terrícolas desconhecem. Marchemos no caminho da prece, ouviremos a voz dos anjos. Nessa harmonia, não mais ruído confuso, nem entonação aguda da terra. É a lira do arcanjo, a voz doce, suave do serafim, mais leve que a brisa matinal, quando brinca na folhagem do nosso grande bosque. Caminharemos em delícia, nossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entra por todo o poro, tanto a fonte na qual bebemos orando é viva, refrescante. Embriagador perfume, doce voz, que a alma ouve, saboreia, quando se lança essa esfera, desconhecida, habitada pela prece. Sem mistura de desejo carnal, toda aspiração é divina. Nós também oramos com Jesus, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levamos nossa cruz e sentiremos as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer. Mas para viver a celestial vida,
na morada de seu Pai. Por isso que vai ser descerrado essa paz e essa harmonia que nos coloca em comunhão com Deus. Nesse sufrágio vitral da prece, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Se o grão do trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem ama sua alma perde-a, quem despreza sua alma nesse mundo a conserva para a vida eterna. Andamos enquanto temos luz, para que não nos apanhe a treva. Por quem caminhar em treva, não saber por onde vai. Assim, esse bom humor e essa alegria providencial, a moral espírita nos ensinará a suportar a desgraça sem a desprezar, fruir felicidade sem a ela nos apegar, nos rebaixa sem nos humilhar, nos eleva sem nos envaidecer, nos coloca acima do interesse material, nos dando essa responsabilidade de quem diariamente presta conta do que estamos produzindo de bom com os empréstimos conosco, por hora e a título precário, confiados.